Bem, então vamos começar então essa escola dominical desse domingo. O 23º domingo que a gente está estudando o Catecismo de Heidelberg. E a cada domingo a gente vai uma quantidade de perguntas. Hoje a gente vai passar pela pergunta 59, 60 e 61 desse catecismo. E a gente vai começar então lendo essas perguntas e aí vai de pouquinho em pouquinho abordando essas respostas. Então, antes de chegar na pergunta, eu queria fazer, como eu tenho sempre feito aqui, uma ilustração, algo para introduzir o tema. Eu trouxe essa imagem aí, escrito bem grande. O pessoal lá do fundo, o Ítalo lá no fundo vai conseguir ver facilmente, porque é bem grande a letra, escrito: a culpa não é minha. Alguém aqui nunca disse isso? Tem alguém aqui que nunca disse isso? Eu nunca disse assim, a culpa não é minha. Não existe essa pessoa, né? Todo mundo já disse isso em algum momento. Todo mundo já foi acusado de algo que não fez, e aí disse, não fiz isso, a culpa não é minha não. Ou então, você tinha até feito, mas você não queria assumir. E aí você disse, a culpa não é minha. Isso é muito comum. Por que é muito comum? Por que eu posso afirmar isso? Eu não conheço a vida de cada um de vocês, mas por que eu posso afirmar que você já fez isso? Porque lidar com a culpa, ou melhor, não saber lidar com a culpa, é um dos efeitos do pecado. E como eu sei, com toda certeza, que só tem pecador aqui dentro, eu posso dizer que você já disse isso. Mas você não me conhece. Eu tenho certeza absoluta. Todos aqui dentro já tiveram dificuldade em algum momento em lidar com a culpa de algo errado que fez e disseram, a culpa não é minha. Você joga a culpa para outra pessoa, para alguém. E esse é um dos motivos que leva muitas igrejas cristãs, e eu tenho certeza que vocês já viram isso por aí, não vou citar nome de pastor, nem de denominação, porque eu sei que vocês já viram isso e vão lembrar. Por isso que muitas igrejas cristãs por aí não falam do pecado. Nas suas pregações não falam do juízo. Porque pregar sobre o pecado, pregar sobre a necessidade de juízo, vai levar a pessoa a ter que lidar com os seus erros. Se eu falo de pecado, de juízo, de arrependimento na igreja, você vai ter que olhar para si mesmo, para o seu coração, e assumir algumas culpas, assumir algumas coisas e confessar isso diante de Deus. Então é mais fácil criar um evangelho ali meio diluído em água, né, misturado com água para ficar mais suave, bota um açúcar, fica mais gostosinho, e aí a gente não fala de pecado. Se você for olhar historicamente, isso sempre existiu, a dificuldade de lidar com a culpa dentro da fé cristã. Uma das histórias famosas é a de Martinho Lutero. Quem já assistiu o filme dele ou leu alguma coisa sobre ele, tem aquele episódio, né, que ele corre no meio de uma tempestade, ouvindo os trovões, e ele tinha medo de Deus, porque ele achava que Deus estava perseguindo ele. E anos depois, quando Lutero percebeu que Deus não era só um ditador, que Deus não era um ditador, um carrasco que perseguia ele, esfregando o pecado na cara dele, Lutero um dia percebeu que Deus era um Deus bom, um Deus gracioso, e aí ele percebeu que aquilo lá que ele achava, que ele fugia de Deus com medo de Deus, era porque ele não conseguia lidar com a culpa do pecado dele. Quando ele descobriu, então, estudando a Bíblia, que o justo viverá pela fé, isso mudou a vida de Martinho Lutero. E ao mudar a vida desse homem, Martinho Lutero, ele iniciou um movimento chamado Reforma Protestante, que gerou igrejas como a nossa que está aqui hoje. Então olha só, lidar com a culpa tem um poder muito grande. E é o que a gente vai refletir um pouco sobre isso. Culpa, pecado e a justiça de Cristo na nossa vida. Então, antes de começar, a pergunta 59, convido os irmãos a orarem. Vamos baixar nossas cabeças e pedir a graça do Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia, o teu dia, dia do Senhor, dia que no meio de uma semana cheia de atividades, o Senhor dá esse dia para iniciarmos a semana debaixo da tua graça, refletindo sobre a tua palavra, tendo a oportunidade de refletir sobre as nossas vidas, de confessar a ti os nossos pecados e assim, Pai, ser perdoados, aceitar que Cristo é o nosso justificador. Nos ajuda nesse estudo, Pai, aqueles que ainda não confessaram a ti os seus pecados e não entregaram as suas vidas, se porventura tiver alguém aqui nessa situação, que o Senhor venha tocar os seus corações e que o Senhor venha àqueles que já te confessam, já confiam no Senhor, que eles possam refletir sobre suas vidas e persistir no caminho da santificação. Nos ajuda, Pai, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos ler aí a pergunta e a resposta 59.
Eu vou começar lendo a pergunta, e aí nós lemos todos juntos a resposta dessa pergunta 59. Vamos lá? Que proveito há para você que agora crê nisso tudo? Vamos lá? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Deixa eu contextualizar aqui essa pergunta 59 para ela não parecer meio solta. Se você de repente não pôde vir nos estudos anteriores, a gente estava há alguns domingos, vários domingos, estudando o texto do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí no estudo passado a gente terminou. O Alexandre finalizou, no domingo passado, essa parte do credo apostólico. E aí a pergunta seguinte, que é a 59, pergunta: qual é o proveito? Qual é o propósito disso daí? Por que isso é necessário, crer em tudo isso? Então, quando ele fala aí nisso tudo, ele está falando de quê? Do credo apostólico. Então, a pergunta é: qual é a vantagem de crer no credo apostólico? Que benefício que isso traz para a tua vida? Tá, eu creio no credo apostólico, mas que benefício tem isso? Aí olha a resposta, como é curiosa essa resposta. A resposta é: o proveito de crer no credo apostólico é que em Cristo eu sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Aí você pensa, como assim? Irmãos, é porque era muito claro para os nossos irmãos desse tempo que o Catecismo de Heidelberg foi escrito, era muito claro que um credo é uma confissão de fé do coração do crente olhando para Cristo. Então, hoje, para a gente trata um credo como um documento histórico. A gente estuda ele, a gente entende a origem dele, vai ver o grego, as confusões, o Alexandre abordou algumas aqui das controvérsias históricas e doutrinárias, mas acima de tudo isso, um credo, ele é uma pessoa. O credo é uma pessoa dizendo: eu creio em Cristo. Então, o proveito do credo é porque nisso aí eu creio que por causa de Cristo, por causa daquilo que eu creio, eu me torno justo e herdeiro da vida eterna. Esse é o propósito do credo. E aí, olha só, é interessante isso que o pastor Melquiades falou ainda agora, quando estava falando do seminário, dizendo que tem um perigo em fazer seminário, porque algumas pessoas podem ver que agora conhecem muito de teologia, e aí agora o pé nem toca mais no chão, né? E aí é isso que o texto está falando. O proveito do credo, a pergunta do Catecismo de Heidelberg, 59, não é assim: o proveito de crer no credo, de conhecer mais das confissões, é que você se torna um cristão de nível superior. Não está dizendo isso daí. A questão da inteligência, a questão intelectual não está aí. É bom intelectualmente conhecer o credo? É ótimo. Decorar o credo é ótimo. Agora, isso não é o principal. O principal de um credo é que ele seja que ele represente as verdades que estão no teu coração. Porque se ele representar as verdades do teu coração, você se torna servo de Cristo e herdeiro, você se torna justo diante de Cristo e herdeiro da justiça eterna de Cristo, do reino dele. Vamos ler alguns textos sobre isso aí, que estava lá nas referências da pergunta 59. Convido os irmãos a abrirem no livro do profeta Abacuque. Para quem aí tiver com dificuldade, ele está no finalzinho do Antigo Testamento. Então você abre aí em Mateus, vai voltando um pouquinho, vai vir Malaquias, vai vir Sofonias, Zacarias, Ageu, aí você vai chegar em Abacuque. Chegando em Abacuque, se a sua Bíblia for igual à minha, está na página 799 o Abacuque. Não sei se é a mesma da minha, a sua Bíblia. Mas enfim, você abre em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Enquanto os irmãos procuram, eu vou logo iniciar a leitura deles. Os irmãos depois podem achar e marcar o versículo, ou então anotar num caderninho. Enfim, mas eu vou lendo. Olha só, o versículo diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tem duas pessoas aí sendo retratadas nesse versículo: o soberbo e o justo. Não é isso? Qual é a diferença deles dois? Principalmente aí no texto, de forma clara aí no texto. Um é reto diante de Deus, o outro não. O soberbo, ele se acha, mas ele não é reto. Abacuque 2:4. Já o justo, que é justo, não se acha. Então olha que engraçado. O cara que é, não se acha. O cara que não é, se acha. Entenderam? E então a questão do texto é que a justiça do cara que é, não está nele, está na fé. O justo, a vida dele, a esperança dele, a existência dele se dá porque ele crê. Não porque ele é o bichão
não porque ele é o grandão, não porque ele fez seminário. É aí que está a questão. É isso que reforça aí o que nós estamos vendo. Agora, abram aí em João 3,36. Então, passa aí para o Novo Testamento. João 3,36. João 3,36. Diz assim, pois os irmãos vão achando e vão anotando aí. Se não conseguir pegar a referência, pode levantar o braço que eu repito. Diz assim, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. De novo, duas pessoas. Quem crê no Filho de Deus e quem não crê no Filho de Deus. Diferença entre eles, um vai viver, o outro não, diante de Deus. Então veja que a justiça, o que faz o homem ser diferente diante de Deus, não está numa qualidade dele, mas está em quem ele acredita, em quem ele confia. O justo vive pela fé, porque ele crê no Filho de Deus, ele vai conhecer a vida de Deus. O soberbo, ele não crê no Filho de Deus, ele crê nele mesmo, e por isso ele não conhece o Filho de Deus, e por isso ele vai ficar com a ira de Deus pesando sobre as costas dele. É isso que a gente está vendo aí. É esse o benefício de ter um credo, irmãos. Crer em Cristo, reforçar a sua crença em Cristo. Nós temos muitas pessoas por aí que, se você colocar essa pessoa e de frente com você, você perguntar o que você crê, a pessoa tem dificuldade de explicar o que ela crê. E não é porque, mas é porque a pessoa tem pouco estudo. Não tem nada a ver isso não. A pessoa pode ter pouco estudo, a pessoa pode ser analfabeta, mas ela tem que conseguir expressar o que ela crê. Ela tem que conseguir dizer o que ela crê. Os cristãos antigos, nenhum deles tinha estudo. O cristianismo sempre foi uma religião de pobres. Então, eles conseguiam crer em Cristo e colocar para fora as suas confissões, os seus credos. Quando nós temos essa capacidade de dizer no que cremos, significa que a nossa fé está sendo bem firmada. Então, é esse o benefício de um credo. Quando eu digo que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou dizendo aquilo que o meu coração crê, para a justiça. Porque eu creio no Filho de Deus e porque verei a vida. Então olha só o que nós estamos vendo aí. Nossa teologia não deve servir para desenvolver o quê, irmãos? Soberba. Não pode. Teologia produz soberba, não é teologia de Deus. Quem pensa que dizer algumas palavras com a boca, só isso está salvo. Está errado. Dizer só palavras com a boca não salva. Você crê com o coração e professa com a boca. O credo está aí nessas duas coisas. Crê no coração e professa com a boca. Só um ou outro está incompleto. Número 2. Adotar credos e confissões serve para quê? Para fortalecer nossa fé em Cristo. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. Tem tudo a ver com aquilo que o pastor estava falando. Credo, confissão, seminário, essas coisas todas não é para a gente se achar mais intelectual, mais inteligente que os outros, mas para a gente deixar claro aquilo que a gente crê diante de Deus, porque o justo vive pela sua fé. Amém? Alguma pergunta, algum ponto aí? Não? Então, só para a gente passar para o próximo ponto, vamos ler aí rapidinho. Romanos 1, passem aí Romanos. Depois de João, vai passando. Chega em Romanos 1. Só o verso 17. Eu vou lendo, irmãos, que é para a gente andar mais e ir para o próximo ponto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui, Paulo, em Romanos, está citando o mesmo texto que a gente leu lá em Abacuque. Está citando o mesmo texto. O justo vive pela fé, porque a justiça se revela, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Passa mais um pouquinho em Romanos aí, vai para o capítulo 5. Aí a gente vai ler o verso 1 e 2 só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. De novo, é a fé, é crer em Cristo que nos torna justos. Não é uma qualidade nossa, não é uma soberba, não é porque eu sou intelectual, não é porque eu estudei mais que o outro que eu vou ser mais justo diante de Deus. É porque eu creio em Cristo e a justiça de Cristo
me torna justo diante de Deus. A gente vai já falar mais um pouco sobre isso, sobre essa questão da justiça. Então a gente vai para a pergunta 60, se ninguém tiver nada a perguntar, nada a falar sobre esse primeiro ponto, a gente vai para a pergunta 60. Tá, na verdade, assim, a ilustração ela é uma introdução, ela vai se desenrolando, no final da mensagem eu acho que vai ficar mais claro. Mas de princípio o soberbo ele não reconhece a culpa. Então, o primeiro ponto que a gente está abordando aqui, a pessoa que é soberba, que ela não vê que a sua justiça está na fé em Cristo, a sua justiça está nela mesma, como a gente leu em Abacuque, olha o soberbo, o caminho dele não é reto, porque ele não está em Deus, ele não vai reconhecer a culpa dele. Mas o justo é o que vive pela fé e não pelos seus próprios méritos. Então, esse é o primeiro pontinho que a gente está desenvolvendo da ilustração, mas vai ficar mais claro depois. Então, pergunta 60. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Pergunta 60, de novo. Eu vou ler a pergunta e a gente lê junto a resposta, e essa daí é bem longa, tá? Então, vamos lá. Pergunta 60. Como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo, embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo o mal. Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso, como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Meu Deus! Muita coisa, irmãos. Então o que a gente vai fazer? Se a gente for de um por um aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 8, a gente vai terminar amanhã essa pergunta 60. Então o que eu fiz? Eu dividi ela em 3 partes e a gente vai passar de pouquinho em pouquinho essas partes aí, tá? Então primeira parte aí da pergunta 60, o que ela está falando? Primeiro ela está explicando qual é o papel da fé, para entender quem é o justo e quem não é o justo. Primeira coisa é o papel da fé. O que é fé? E aí a gente está vendo o quê? Qual é o primeiro ponto? Nas Escrituras, a palavra fé pode significar várias coisas. Eu não vou dar um estudo aqui sobre o que é fé, senão a gente vai se desviar do estudo. Mas 3 coisas principais. Fé pode ser crença, convicção, confiança, esperança. Só que, deixa eu fazer um parêntese. Na Bíblia, a fé está sempre ligada à relação do homem com Deus, com a ação divina. Hoje em dia, prestem muita atenção, irmãos. Presta muita atenção, irmão. Hoje em dia, a gente usa a fé como se fosse apenas uma mandinga. Presta atenção, irmão, para você analisar se você está fazendo isso. Você não faz mais. Olha só isso aqui. Você viu que fulano foi lá fazer tal coisa? Ah, eu vou lá, eu tenho fé que vai dar certo. Isso é mandinga. Fé não é uma confiança, um sentimento positivo que eu sei que vai dar certo, eu tenho certeza. Cuidado, cuidado. Quando a fé pode ser essa esperança, essa confiança, ela não está ligada a você achar que, porque eu tenho certeza, sou eu que estou garantindo que vai dar certo. A fé, ela é uma confiança em Deus. Ou seja, é quando eu espero em Deus que algo vai dar certo. Só que quando eu espero em Deus, eu estou esperando na vontade de Deus. Então pode dar certo ou não. Porque se a vontade é de Deus, não é a minha. Então quando você tem certeza absoluta de que é aquilo ali mesmo e ponto, cuidado, pode ser a sua vontade. E aí você só está fazendo um exercício de confissão positiva, de sendo muito positivo para dar tudo certo. Cuidado, isso não é fé. Fé, eu creio que o Senhor está cuidando de mim. E eu creio que, cuidando de mim, como meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Agora, nesse caminho aí, que o Senhor está cuidando de mim como meu pastor, nada me faltará. Agora, também não vai faltar aprovação. E aí, às vezes, você não, eu tenho certeza que não vai acontecer isso. Não, cuidado. Cuidado.
Então, fé pode ser uma confiança, pode ser uma esperança nossa? Pode, mas em Deus sempre. Não em você mesmo. Não na sua vontade, do que você acha que tem que ser e ponto final. Cuidado. Então, fé está ligada ao que Deus quer para nós. A fé é importante porque demonstra que o sujeito não confia em si. Ele confia em Deus, ele crê em Deus. Tanto que em Hebreus vai falar lá que fé é o firme fundamento, é a certeza de fatos que não vemos. Mas como é que eu tenho certeza se eu não vi esses fatos? Porque Deus falou na sua palavra. Agora, Deus não falou na sua palavra que eu vou ganhar na Mega Sena. Então você não vai apostar na Mega Sena dizendo que está fazendo uma fezinha. Porque isso não é fezinha, não. Deus não falou isso. Agora, aquilo que Deus falou, eu tenho fé, eu confio, eu tenho certeza, mesmo que eu não tenha visto. Agora vamos ver aqui alguns textos bíblicos aqui interessantes. Na verdade, só um. Se você ainda está em Romanos, aí volta para o capítulo 3, uma página aí. Romanos 3. Aí a gente vai ler só o 21 e o 22. Romanos 3, 21 e 22. Olha o que diz aí. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só isso, então. Eu sou justo. Eu sou justo. Mas o que me faz justo diante de Deus? A fé que eu tenho em Cristo. Essa fé é a certeza de que eu vou ganhar um carro do ano? Não. Essa fé é a certeza de que Deus é o meu pastor e Ele não vai me deixar faltar nada. Ok, irmãos? Primeiro ponto é esse. Então, primeiro ponto é esse. Entender o que é a fé, para você entender agora no próximo slide por que essa fé tem a ver com a justiça. Olha só isso aqui. Tá, eu tenho fé, mas essa fé, ela vem de mim mesmo? Por que eu não posso usar essa fé para ser positivo e acreditar que vai dar tudo certo? Porque essa fé não vem de ti mesmo. Olha a pergunta. A minha fé vem de mim? O que o testemunho da minha consciência diz sobre mim, se eu creio em Cristo? Olha só. Primeiro, se você for cristão, por isso que está ali entre parênteses, se eu creio em Cristo. Se você for cristão, a primeira coisa que você sabe como cristão é: eu não amo a Deus. Todo cristão sabe isso. Se Deus olhar para dentro do nosso coração, Ele sabe que no nosso coração habita uma guerra em que a carne odeia a Deus, mas o Espírito luta contra a carne. Eu, de mim mesmo, não amo a Deus. Segunda coisa que o cristão sabe da sua consciência: eu sei que eu amo mais os prazeres dessa vida, que se Deus me deixasse por mim mesmo, eu saía por aí fazendo tudo o que eu gosto. E eu não estaria aqui hoje. Se eu sei essas duas coisas, irmãos, sobre mim mesmo, se eu sei que em mim não há amor por Deus, se eu sei que em mim há amor pelos prazeres do mundo, eu não posso acreditar que essa crença em Deus, que essa confiança em Deus, essa fé, vem de mim mesmo. Não faz sentido. Você não ama a Deus, então você não crê em Deus, você não confia em Deus. Qual é a conclusão, então? Essa fé não pode ter vindo de mim mesmo, mas é algo que eu recebi. É um dom que Deus me dá pela graça. Abra aí em Efésios 2:8. Você está em Romanos, você passa um bocadinho aí, vai para 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, aí chega em Efésios. Aí você abre em Efésios 2, verso 8. Aí olha só o que tem aí. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem... Isto o quê? A fé. Não vem de vós. É o quê? Um dom de Deus. E olha só o que ele vai falar no 9 ainda. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a sua fé não vem de você. Não foi você que decidiu crer em Deus. Um dia você falou assim: não, eu quero crer em Deus agora. Não. Fé é um dom. E se você tem fé, se você confia em Cristo, se você tem esse dom, foi porque Deus te deu. Não existe a fé do ser humano natural em Deus. Não existe. O ser humano não crê, não consegue. O ser humano não pode crer em Deus naturalmente. Para o ser humano crer em Deus, ele precisa receber esse dom que Paulo está falando aí em Efésios. Então a fé não pode ter vindo de mim mesmo. Olha o que Deus vai dizer para o povo de Israel. Agora a gente volta lá para o Antigo Testamento, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, volta aí, lá no começo. Deuteronômio, a gente vai ler só esse texto, vai passar para o próximo ponto.
o tempo já está corrido. Deuteronômio capítulo 9. Isso aqui é Deus falando com o povo de Israel, que ele está preparando, está guiando para levar para a terra prometida. E aí Deus dá essa daqui na cara do povo de Israel. Imagina Deus falando isso aqui hoje com a comunidade filipenses, tá? O texto está falando com Israel, mas aqui os filipenses podem ouvir isso aqui também para si próprio. É o mesmo Deus que está falando. Sabe, pois, que não é por tua justiça, Filipenses, que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la. Pois tu és o quê? Povo de dura cerviz. Povo de costa dura. Povo que não se dobra. Olha o que Deus está falando para o povo dele. Olha, eu te salvei mesmo, mas não é por tua causa, não. Eu não vi nada de bom em ti, não. Eu olhei para ti e só vi um povo teimoso. Então Deus não me salva porque eu tenho fé, não. Ele me dá a fé. Quando Ele me dá a fé, que eu creio nele, aí é que Ele me salva. Ok, irmãos? Próximo ponto. O que é imputação, então? Porque olha só, o texto lá na pergunta 60 estava dizendo isso, que eu creio em Deus pela verdadeira fé, e aí Deus me imputa a justiça de Cristo. Minha consciência me diz que eu peco. Eu sou pecador. Mas Deus me imputa a justiça de Cristo. O que é isso? Imputar. E aí a pergunta é, o que é imputação? Aí eu trouxe uma resposta bem simples aí, que diz assim, imputação é o quê? Atribuir a alguém a responsabilidade ou a culpa de algo. Geralmente crime ou inocência. Isso é uma linguagem muito usada no direito, irmãos. Imputar um crime a alguém é dizer assim, você cometeu um crime. Eu estou imputando um crime a você. Aí quando você é condenado, prova que você é culpado, aí eu estou imputando a culpa do crime a você. Então, por exemplo, quando você, não sei se vocês já ouviram isso na TV, né? Quando a pessoa alguém mata o outro, comete um homicídio lá, e sempre na reportagem vai dizer assim, fulano está sendo processado agora por crime de homicídio doloso, homicídio culposo. Já ouviram essas palavras? Então, é porque a imputação muda. A pessoa que mata alguém e é condenada por um homicídio doloso é porque ela teve a intenção de matar. Ela quis matar. Agora, o culposo, não. Então, a ideia é que não foi imputado culpa à pessoa. Não foi imputado dolo. Então, é aí que está. O texto, então, está dizendo que Cristo, olha só, quando cremos em Cristo, na sua pessoa e na sua obra, quando nós temos essa fé em Cristo, ocorrem duas imputações. Então, tem um tribunal. Se a linguagem jurídica que Paulo está usando, tem um tribunal. Nesse tribunal está Cristo com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a Trindade reunida lá. E do outro lado está a gente. O pastor Melquides está falando muito sobre isso, em Apocalipse, né? Tem esse tribunal. E aí, para os crentes, acontecem duas imputações. Primeiro, a minha injustiça, o meu pecado, que a gente já falou sobre isso, minha consciência diz que eu sou pecador, que eu não amo a Deus, que eu amo os prazeres do mundo. Essa injustiça minha cai no colo de quem? De Cristo. Eu que fiz. Eu que errei. Eu que amei o mundo. Eu que amei o pecado. Eu que amei os prazeres da carne. Mas esse crime foi imputado a quem? A Cristo. Cristo fez isso? Cristo amou o mundo, amou a carne? Cristo amou o pecado? Não, mas o crime foi imputado a ele. Está escrito lá no livro de Deus. Cristo fez isso e se fez pecado. Pesado, né? Segunda imputação. A justiça de Cristo é imputada a mim. Aí Deus escreve lá. Diego Montenegro me ama. Diego Montenegro cumpre todos os meus mandamentos. Diego Montenegro isso. Eu fiz isso? Nunca. Está lá na pergunta 60 que a gente leu. Eu nunca fiz isso. Eu nunca consegui cumprir os mandamentos de Deus. Eu nunca consegui amar verdadeiramente a Deus. Mas essa justiça de Cristo cai sobre mim. É imputada a mim. Então há uma troca. A minha injustiça vai para Cristo e a justiça de Cristo
vem para mim. É isso que a fé faz. Por isso a fé é importante na vida do cristão. O cristão descobre que é pecador, mas que ele não vai ser julgado como tal, porque Cristo assumiu, como a gente fala hoje, né? Cristo assumiu o nosso BO. Cristo assumiu o meu BO. E eu assumi o papel de santinho dele, eu assumi o papel de justo. Então, irmãos, olha só. Vamos aí ver alguns textos que falam sobre essa questão da imputação e depois eu abro para perguntas aqui. 2 Coríntios, volta lá para o Novo Testamento. Abre em 2 Coríntios. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler os versos 17 até o 19. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 a 19. Diz assim o texto: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí olha só o 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que Deus fez? Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, para você estar aqui hoje, Deus teve que não imputar a você os seus crimes. Então, quem que vai pagar por esses crimes que você cometeu? Quem é? Quem, irmãos? Quem vai pagar pelos nossos crimes? Jesus, Cristo Jesus. Ele vai pagar, ele pagou na verdade. Ele pagou na verdade. Quando ele foi pregado na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Ele estava pagando ali por algo, estava sendo imputado ali algo que ele não cometeu. Mas que ele se fez pecado, se fez pecador por nós. Pela nossa injustiça, ele foi tratado assim. Amém, irmãos? Tem alguma pergunta aqui sobre esse ponto da imputação? Não? Então fica claro, irmãos, que o justo viverá pela fé. E quem é o justo? É a pessoa que nunca pecou? O justo diante de Deus é aquele que recebe a imputação da justiça de Cristo. Então, o justo não pode viver sem fé. Porque se eu não creio em Cristo, ele não imputa justiça sobre mim. Se ele não imputa justiça sobre mim, eu não sou justo. Entendeu como fé e justiça estão associados? Entendeu como você só pode ser justo diante de Deus se você crê em Cristo? Entendeu que se você não entregar a sua vida para Jesus Cristo, os seus pecados ainda estão sobre você e você vai para o inferno? É duro dizer assim, diretão assim, né? Mas é o que a Bíblia está ensinando aqui. Você só escapa da ira de Deus, você só escapa da punição divina se Deus olhar no teu registro, lá nos teus antecedentes criminais, e está tudo limpinho. Por que está tudo limpinho? Porque não é o teu, é o de Cristo. O registro dele foi colocado em cima do teu. É o único jeito. Se você confiar no seu esforço, se você confiar no seu mérito, né? A gente fala muito hoje isso, não, eu quero fazer as coisas pelo meu próprio mérito. Cuidado. Cuidado. Fala. Se eu te responder, Alexandre, de forma fechada essa resposta, eu vou estar correndo no mesmo problema que tu falou. Eu vou estar dizendo intelectualmente uma coisa, mas na prática é outra. Como é que a gente pode fazer isso? Aí eu vou lá dar um sermão dizendo que a pessoa tem que aceitar os méritos de Cristo, tal. Só que na prática é isso, a gente vai continuar olhando para o nosso desempenho e aí que está a questão, inclusive, da ilustração. Não é culpa minha. A gente faz isso, vou traduzir de novo aqui o que o Alexandre falou. A gente crê, a gente professa, o nosso credo é: eu creio que a minha justiça é a justiça de Cristo, eu não tenho mérito. Eu sou considerado justo por causa da justiça de Cristo. Só que aí o que você faz? Você começa a fazer coisas. Eu não tenho que ler a Bíblia, senão Deus não vai me salvar. Eu tenho que fazer isso, senão Deus não vai... Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. No fim das contas, você acaba voltando e achando que é você mesmo que cava a sua própria justiça. Não é a justiça de Cristo. Então, quer dizer, na crença é uma coisa, na prática é outra. E é justamente aí que está a questão da ilustração, Alexandre.
Vani. Quando a pessoa faz isso, pode ser um indício de que ela ainda não aprendeu a lidar com a culpa. Pode ser um indício de que aquela pessoa ainda acha que a culpa do pecado dela vai arrastá-la para o inferno. Então, às vezes, quando a gente não prega sobre pecado, eu comecei o estudo dizendo isso, as igrejas não estão mais pregando sobre pecado, é justamente às vezes quando a gente não fala sobre o que é o pecado, a gente acaba omitindo essa parte de que Cristo pagou por esses pecados. E aí, às vezes, o que a gente vai criar? A gente vai criar um sistema onde tem certos pecados que eu acredito que Cristo pagou, outros não. Outros não. Aí quando eu me vejo pecando aquele pecado que eu nunca imaginei que eu iria pecar, aí minha fé desaba. Eu me desvio, eu saio da igreja, porque eu acredito, eu não sou salvo. Eu fiz isso daí, eu não sou salvo. Então, quer dizer, eu estou dizendo que a justiça de Cristo não é suficiente para pagar o meu pecado. Cristo é um cara legal, mas esse daí ele não consegue encobrir, não. Então, essa justiça de Cristo é fraca, né? Então, a primeira coisa é crer que a justiça de Cristo, ela é eficaz, de que ela consegue, de fato, apagar o registro. Paulo disse que Cristo pegou esse registro, essa dívida que nós tínhamos contra Deus, essa dívida, e ele pregou na cruz. Vocês lembram que uma das últimas palavras que o Senhor Jesus disse na cruz foi, que a Bíblia inclusive coloca em grego aí, tetelestai, alguém já viu isso? Está lendo lá o Novo Testamento e fala lá que Jesus morreu e disse, tetelestai, você fica, o que é isso? É tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega que significa está pago. Consumado, está pago. Sabe, tu tá lá na taberna comprando um fiado direto lá, aí um dia tu chega, rapaz, eu tenho que pagar o seu menino lá. Quando tu paga o seu menino, ele vai lá na folha que está tuas dívidas e risca. Pago. Se você não crê que está pago, você vai continuar tentando pagar com tuas obras. As obras, aí agora eu vou entrar na questão da irmã Cláudia, as obras não vão pagar os teus pecados. As obras são sinais de que esses pecados já foram pagos. Então, quando você for pensar, eu preciso ler a Bíblia. Por que eu preciso ler a Bíblia? Porque se Cristo pagou o registro, se Cristo pagou a dívida, é isso que Ele espera de mim. Não é assim que eu vou fazer o registro apagar. Não é me esforçando lendo a Bíblia, orando que vai apagar o registro, não. Quem apaga o registro é Cristo. As disciplinas espirituais que o Alexandre falou, oração, comunhão, participar dos sacramentos da ceia, orar, ler a palavra, fazer o seu culto familiar em casa, essas disciplinas que a gente tem que lutar para ter, não é para que a gente seja salvo, mas é para que a gente seja santificado. A salvação é só pela justiça de Cristo. Não existe obra que te salve, irmão. Essas obras, elas têm poder para nos santificar. Mas a justiça de Cristo é que apaga esse registro. Ok, Alexandre? Então, primeiro ponto é esse. Para desenvolver isso, a gente precisaria de bem mais tempo, né? Mas o primeiro ponto é isso. Você tem que acreditar de verdade. Não pode ser só aqui, como o Alexandre falou. Tem que ser de verdade. O teu coração tem que crer, a tua boca tem que confessar. Eu creio que a justiça de Cristo apagou o registro. E agora, na minha vida prática, eu vou entender que eu não preciso me esforçar para tentar fazer o que Cristo já fez. Eu preciso me esforçar como gratidão. Gratidão pelo que Ele já fez. Se você não se esforça, você precisa refletir, você precisa meditar, você precisa confessar o teu pecado da ingratidão, de não aproveitar, de não corresponder à obra que Cristo tem feito na tua vida. Amém? Como o nosso tempo agora acelerou, a gente vai passar dessa pergunta, a gente vai passar pela pergunta 51 e vai aplicar rapidamente, tá? Olha só, pergunta 61, desculpa. Por que você diz que é justo somente pela fé? Vamos lá, irmãos. Eu digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça minha própria justiça. Então tá aí, somente pela fé. Se você lê a Bíblia 7 dias por semana, isso apaga algum pecado do teu registro? Se você dá dinheiro aos pobres, isso apaga algum pecado que você cometeu? Não. Agora, se você foi de fato alcançado pelo Evangelho,
O seu registro já está limpo, irmãos. E detalhe, Jesus pagou pelos pecados que você cometeu antes de se converter. Ele pagou pelos pecados que você está cometendo hoje. Ele já pagou pelos pecados que você vai cometer ainda. Então, ele não vai mais escrever nada no registro e você depois precisa fazer Deus apagar de novo. Deus não é um funcionário que ele fica lá com lápis e borracha. Pecou, anotei. Pediu perdão, apaguei. Não. Teu registro já foi pago. Sabendo disso, toda vez que você pecar, você vai confessar o pecado, pedindo a Deus o arrependimento para não voltar a pecar. Justamente porque você sabe que o teu registro está limpo já. Amém, irmãos? Amém. Então, não precisa mais nem aprofundar esses pontos, está claro aí, né? É só pela fé a nossa justiça. A gente começou dizendo isso, a justiça é pela fé, o justo vive pela fé. E aí, volta para a questão da culpa que eu estava falando. Quando a gente não sabe lidar com a culpa, irmãos, e a gente vê isso no casamento, às vezes, a gente vê isso na relação dos pais com os filhos, isso pode ser um indício perigoso de como vai ser a nossa fé. Quando você aprende a lidar com a culpa, quando você aprende que a culpa que você tem no cartório foi colocada no registro de Cristo, é mais fácil de você passar por esse processo. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entendeu que você é culpado, mas que esse registro já foi pago, você não vai aceitar que foi perdoado. E você vai continuar vivendo com um peso de culpa, mas querendo negar a culpa. Olha que louco isso, né? Você sabe que é culpado, mas fica negando sua culpa. O crente não. O crente sabe que é pecado, sabe que é pecador, sabe que é culpado, mas ele sabe que Deus pegou esse registro e apagou. O crente não vai ficar vivendo, fingindo que é santo, porque ele sabe que não é. O descrente não, o descrente ainda quer fingir. Ele é soberbo. Quando alguém aponta um pecado dele, ele fala, a culpa não é minha. Isso é culpa da sociedade que me corrompeu. Isso é culpa dos meus pais que não souberam me dar educação. Isso é culpa do meu patrão que me oprime. Isso é culpa sei lá de quem. Ele reconhece, no fundo ele sabe a culpa dele, mas ele fica empurrando. O crente não. O crente ele sabe da sua culpa e ele não tenta disfarçar essa culpa. Porque ele crê que Cristo já apagou o escrito da dívida. Cristo já apagou. E aí como é que o crente vai viver então? Desesperado tentando apagar? Não, ele sabe que Cristo apagou. Então ele vai viver o quê? Viver numa vida de gratidão, de graça. Vai viver aproveitando esse momento de comunidade, a ceia do Senhor, a amizade com os irmãos, a leitura da palavra, a oração como formas de mostrar a sua fé, a sua gratidão, a graça de Deus está na vida dele. E esses são meios de demonstrar a graça de Deus na nossa vida. Então, tem alguns pontos aí, os irmãos podem ler, depois se quiserem também esse slide, eu posso passar para os irmãos. Se você crê nesse Deus, perceba, ele é ao mesmo tempo justo juiz, que julga os homens conforme as obras de cada um. E ao mesmo tempo ele é o Deus que é misericórdia, que é todo amor, que é graça infinita. Então se você crê nesse Deus, você crê que ele limpou o nosso registro. Que a justiça de Cristo nos faz justo diante dele. Amém? Vamos então agora baixar nossas frontes e orar, agradecendo ao Senhor. Justo juiz, Pai Santo, misericordioso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de entender o proveito da nossa fé. Entender que a nossa fé não vem de nós mesmos, da nossa justiça, mas da justiça de Cristo que abriu o nosso entendimento ao Senhor. E assim, Pai, podemos confiar no Senhor. Confiar que o Senhor é o nosso pastor e que assim nada nos faltará. Obrigado, Pai, pelo dom de Cristo Jesus, pelo qual podemos crer que Ele apagou o nosso registro. Obrigado, Senhor, pela dádiva de poder agora exercer essa fé, por meio da congregação dos santos aqui nessa comunidade, por meio da Tua palavra lida, pregada, por meio dos sacramentos, da ceia do Senhor, do batismo, por meio da oração na qual nos achegamos a Ti, como agora nesse momento. Obrigado, Senhor, que nós possamos viver de acordo com essa fé. Que não seja só uma profissão da nossa boca, mas que seja de fato uma verdade que transformou o nosso coração e que vai continuar nos transformando até o dia de Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Te agradecemos por esse momento. No nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.